Bem-vindo todo mundo. Queria dar as boas-vindas aí os visitantes. Isabelle, bem-vinda, viu? Fica à vontade no nosso meio. Patrick, bem-vindo também. Jonathan, muito bem-vindo. Esse povo todo que os da casa, assim que tem mais tempo aqui, a Daça está fazendo um exílio, é, tirando as pessoas de alguns lugares, glória a Deus, né, para estar conosco. Eles podiam estar comendo pizza nesse momento nas suas casas, assistindo um filme, Senhor dos Anéis, sei lá, mas eles estão aqui conosco e é uma alegria muito grande tê-los de verdade. Fernanda também, bem-vinda. Tá vendo, Will, que os fios... Acho que não tenho mais nenhum visitante. Não. Estamos ali. Você já veio, mas nunca estive aqui presente, ou pelo menos o último não estive. Essa aqui é a Lídia, também está nos visitando. Ela veio semana passada, se não me engano. Não, 15 dias atrás. Eu estava atendendo um casamento e não pôde vir. Emily já tinha vindo, acho que é a segunda vez, não sei se ela veio 15 dias atrás, mas está aqui Emily. Um dos grandes perigos dessa pandemia é que a gente está conhecendo meios rostos, né? E aí eu queria depois que vocês tirarem só para conhecer vocês, porque depois que passar a pandemia eu não vou conhecer vocês. São 5 anos usando esse pano, né? Mais ou menos o mínimo que alguns médicos estão falando, não falam sério, de verdade. Encontrei uma médica 2 semanas atrás, inclusive ela é membro da nossa igreja, perguntei qual a expectativa de continuar os cuidados de máscara, no mínimo 5 anos. Aí eu me tornei um pentecostal dentro, repreendi todo o movimento de máscara e tal, em nome de Jesus. Mas se tiver que passar, a gente passaria por isso, né? Gente, eu estou muito feliz, de verdade, de estar de novo aqui. Hoje a gente vai tratar um tema um tanto polêmico, em certa maneira. Estava conversando com a Ana daqui a uns minutos atrás. A gente vai falar sobre ação social, a participação do cristão em relação a esse tema. E como tenho enfatizado os sábados anteriores, esse ano a gente está trabalhando nessa temática aqui, teologia para o dia a dia, como a teologia ou o conselho de Deus de fato deve ser algo exposto ao mundo, à sociedade, e que ele de fato fale sobre todas as coisas, e a gente não ousar calar Deus em nenhum tema. Ele pode falar de ação social, ele pode falar de feminismo, ele pode falar de todos os ismos, né, como falou a Lídia há um tempinho aí. Então, essa é a proposta de hoje. Eu queria que a gente orasse para começar, e depois eu vou dar o tempo para o Luiz, ele vai nos dirigir com 2 louvores aí, tá certo? Senhor Deus, muito obrigado por nos dar a chance, o privilégio de estarmos aqui juntos. Certamente nós não merecemos o fôlego, isso aqui é um presente do Senhor. Não merecemos, Senhor, a roupa que nós estamos vestindo, um presente do Senhor. E nós somos gratos, Senhor. A dignidade que nós temos hoje em dia é por causa do Seu Filho, pela graça comum que o Senhor deixou na terra também, por sermos imagem do Senhor, criação e imagem do Senhor. Nós te agradecemos por nos dar a chance de fato de estarmos aqui, envolvidos na sociedade, poder participar nela e ser produtivos. Queremos pedir que o Senhor dirija tudo aqui, um momento de louvor, que a gente de fato se concentre e possa louvar Seu nome, por causa do caráter do Senhor e suas obras. E também fale conosco através da Tua Palavra, das reflexões que a gente vai fazer, princípios que tiraremos das Escrituras. Abençoa os que não vieram também, por qualquer motivo, pedimos que o Senhor seja com eles. E também queremos levantar de fato um clamor, uma oração de coração por todas as pessoas que sofrem nesse momento, tantas perdas, Senhor, familiares, amigos, tantas pessoas, Senhor, que têm sofrido por perder seres achegados a eles, Senhor, também trabalhos, situação econômica. Senhor, nós de coração pedimos que o Senhor tenha misericórdia do mundo todo, principalmente no lugar onde está vivendo aqui em Brasília. Tenha misericórdia, Senhor. É um momento tão difícil, Senhor, que a gente vive. Tantos questionamentos, Senhor, sobre como devemos agir. É tão difícil, Senhor, de fato, se comportar num momento como esse, Senhor. Pedimos, Senhor, nos abençoe com sua graça e derrame sua misericórdia e sare, Senhor, de fato, em certo sentido, essa situação, Senhor, que mude esse panorama que a gente está vivendo, esse cenário. Mas se isso não mudar, que o Senhor nos dê a resistência e
o coração inclinado a Ti para viver todos esses dias que vêm pela frente de maneira digna do Seu nome e que honre, Senhor, o chamado que o Senhor nos deu como cristãos. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Vamos ficar em pé para louvar? Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como Pai gracioso, vem nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre as nossas mãos e uma voz louvemos a Jesus, o Senhor, Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Uera, papá, papá, pauera. Uera, papá, papá, pará. Uera, papá, papá, pauera. Uera, papá, papá, pará. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. E como Pai gracioso, veio nos amar, preocupado com os que são seus. E viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. E Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre as nossas mãos e uma voz louvemos a Jesus, o Senhor, e Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Uera, papá, papá, pauera. Uera, papá, papá, pará. Uera, papá, papá, pauera. Uera, papá, papá, pará. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero servir-te.
mais quero servir-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, quero adorar-te sempre mais e mais. Quero adorar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Jesus. Amém. Vou ter que ficar aqui em cima, porque senão a unção não chega, entende? Esse lugar aqui é mais... Brincadeira, é porque não alcança o cabo, aí vou ter que ficar aqui. Show de bola. Vocês me dão licença de colocar aqui o cabinho. Queria que você abrisse sua Bíblia em Amós. Amós. Amós é um livro da Bíblia. Ele está em algum lugar aí no Antigo Testamento. Se você achar logo ele, vai ser muito bom. Ele está antes de Obadias. Abra Amós e deixe o livro aberto ali. A gente não vai logo começar com o texto, mas vamos chegar aí em algum momento. Antes eu queria dar alguns avisos aqui importantes. Nós tínhamos planejado fazer um churrasco, acho que comentei um pouco, a gente chegou até a falar em alguma reunião anterior, mas nós pensamos e achamos prudente não ter um churrasco, né, nesses dias. Acreditem que tenham sido, de fato, chamado muitas vezes para nem sequer ter isso aqui, mas tenho tentado ponderar e
fazer uma reflexão moral e ética em relação ao que o Estado tem falado para nós, de poder ter reuniões e suportar reuniões seguindo os protocolos devido distanciamento, máscara e tudo mais. E tenho tido o entendimento de que devemos continuar tendo as reuniões, porém, queria muito da compreensão de vocês, se alguém tinha alguma expectativa nesse churrasco, apesar de não prometer que seria algo bom, ou a carne estaria boa, mas a gente vai dar uma pausa nesse churrasco e vamos tentar deixar um pouquinho mais para frente, talvez no segundo semestre. Esse é o primeiro aviso que queria dar. O segundo é que a partir de abril, talvez a segunda semana de abril, eu vou tirar o tão desejado mês de férias. Estou mais ou menos há 1 ano e 4 meses sem férias e principalmente minha esposa está chegando à beira do colapso de férias. E a gente vai tirar então umas férias aí a partir da segunda semana, provavelmente de abril, com esperança de poder ter alguma coisa aberta em algum lugar para poder tirar ela de casa, né? Então, estejam orando por isso aí. Entre esses dias aí, vai continuar tendo tudo junto, essa reunião. Para os que chegaram hoje, Isabelle, Patrick, Jonathan e Fernanda, esse tempo a gente chama de tudo junto e misturado. Por quê? Eu também não sei. Foi chamado assim um tempo atrás, não tinha chegado aqui ainda, mas acho que a ideia é de estar juntos, apesar de não estar literalmente tão juntos como gostaríamos de estar, mas a ideia é estar junto e se misturar, né? E compartilhar. Então, vai continuar tendo tudo junto, a mesma qualidade do que tentamos fazer, tentar ter essa comunhão que a gente tem, guardando o distanciamento e tudo mais, e tendo uma boa reflexão também, um bom lanche. Queria também avisar os que estão nos visitando, nós temos pequenos grupos que funcionam na semana, tá? Também, não necessariamente para os visitantes, né? Mas os que são da casa também não participam de nenhum pequeno grupo. É muito importante participar de pequeno grupo. Pequeno grupo integra muito a nossa vida em relação à comunhão da igreja. Faz muito bem para a gente. Normalmente, aquela vida eclesiástica ou evangélica de domingo se torna uma prática tão rotineira que a gente esquece que, de fato, o domingo você vem, senta aí, olha para alguém assim como eu, vai embora. E o pequeno grupo, surgem essas possibilidades de comentar coisas do sermão, ou trazer coisas novas, ou compartilhar pedido de oração, como chama quando você está grato? Agradecimentos. E se torna algo muito gostoso, muito bom. Então, a gente tem pequenos grupos. Se você não participa de nenhum pequeno grupo ainda, eu o chamo para participar de um pequeno grupo. Não tenho tempo. Cara, essa é uma desculpa que o Arlan, meu filho de 3 anos, não acredita. Ele não vai deixar você tranquilo, porque ele sabe que você tem tempo. Então, você certamente pode ter tempo. Mas eu não posso segunda-feira. Nós temos um outro PG quarta-feira. Mas não posso quarta-feira. Tenho sexta-feira. Sexta não posso. Sábado também tem. E tem outros vários mais aí rolando. Então, participe do PG. É muito bom para a gente. Faz muito bem para nós como cristãos. Muito bem. Teologia na ação social. Teologia para o dia a dia na ação social. Esse vai ser o tema que a gente vai trabalhar em torno mais ou menos de, espero terminar em 20 minutos, ou mais ou menos de 5 minutos, espero não passar disso. Espero que vocês tenham paciência, se concentrem e busquem ponderar essas questões que eu vou falar. Normalmente, para os visitantes também falo isso, a nossa igreja tem um costume, uma tradição de tudo que a gente for expor aqui ou pregar, busca a pregação expositiva. Porque entendemos que é a melhor ferramenta que nós temos de expor o conselho de Deus e nos ajuda muito a nos afastarmos de qualquer tipo de heresia ou interpretação errada das Escrituras. Porém, alguém já falou uma vez que é válido fugir disso uma vez por ano, está perdoado. Então, hoje, por causa de ser um tema um pouco mais abrangente, eu vou pegar alguns princípios, não vai ser algo tão expositivo, mas esses princípios vão nortear a nossa exposição de hoje à noite. Então, é isso que a gente vai fazer por aqui. Quando a gente pensa em ação social, normalmente ou virtualmente a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o quê? É a preocupação pelos pobres. E normalmente a gente usa essa expressão ação social.
E aí, tudo isso tem a ver com uma consciência social também. E quando a gente pensa em relação à consciência social, é que isso deve remeter a que todas as nossas ações sociais, tudo que a gente tem, emprego, empreendimento, tudo que é tangível, deve se voltar ou deve ter o propósito de aliviar a dor dos despossuídos, dos afligidos, daqueles que precisam de ajuda. Mais para frente eu vou tentar ser muito crítico, de maneira correta e imparcial em relação a essa ajuda, para que não se torne uma ajuda indiscriminada, isto é, uma ajuda que não faz ou que não levanta um senso crítico de alguém que precisa ou não uma ajuda. Então, quando a gente pensa sobre uma consciência social, deve remeter a nossa cabeça em que tudo que a gente tem, tudo, ele deve de fato se voltar para que essa engrenagem, que nós chamamos de sociedade, funcione e que de maneira tanto pessoal como coletiva, isso possa ser um refrigério para aqueles que sofrem, aqueles que estão aflitos, que estão os desprovidos, né, da terra. Contudo, como eu já falei, não é suficiente ter uma consciência social. E a Escritura não chama para a gente ter só uma consciência social, que é uma palavra até de moda, né? Consciência social. Aquele povo mais novo é famoso por ter uma consciência social em relação ao ambiente, em relação aos pobres, às minorias. Não é suficiente ter uma consciência social. A Escritura nos chama a atenção para termos um chamado como cristão no envolvimento social. Ter consciência social fica por debaixo de um chamado como cristão para me envolver na sociedade. Porque consciência social muito fica no mundo das ideias, mas o chamado encarna uma vocação, encarna uma participação tangível. E essa é a ideia do que eu gostaria de tratar aqui no primeiro ponto. O cristão, ele deve pensar em si mesmo como alguém que foi chamado para se envolver socialmente. E a foto que eu escolhi não pode ser outra que a foto do Senhor Jesus, quando lava os pés dos discípulos. Cara, podia ter lavado outra coisa, né? Podia ter lavado a cabeça, né? As mãos, né? Mas lavar os pés de um povo que não usava os Nike, como eu estou usando, ou de umas botas Timberland, como alguém que esteja usando aqui, ou um Osklen, o que seja o que for, pessoas que andavam em sandálias, em certa maneira até mais limpos do que nós, né? Não tinham, como chama aquele negocinho, aquele cheiro esquisito que nasce quando não tira a meia pecueca, chulé. É chulé ou chulé? Chulé, né? Chulé. Livre de chulé, porém, cheio de terra e sujeira. E o Senhor Jesus decide lavar os pés desse povo que tinha caminhado tanto tempo, tantas horas, e expor, de fato, que o chamado que ele tinha, intervindo a terra, era servir os outros. E ele, sendo aquele maior, dava um exemplo de que qualquer, então, deveria servir o outro, sem importar a raça, a classe, ou qualquer tipo de fisionomia. Não importa, o importante era servir a pessoa. Então, o envolvimento social deve ser visto como um chamado cristão, em primeiro lugar. Leland Ryken, que é o livro que a gente tem escolhido para estudar, que estuda bastante sobre a vida dos puritanos. Esse jovem aqui, Leland Ryken, escreveu no seu tempo, quando escreveu o livro, o seguinte: a sociedade é a arena dentro da qual se espera que se façam prevalecer os princípios cristãos. Então, a sociedade vista por esse irmão aqui como a arena onde devem prevalecer os princípios cristãos. E ele coloca esse verbo prevalecer porque, de fato, remete a uma luta. Não é fácil que prevaleçam os princípios cristãos na sociedade. E ele coloca dois termos, prevalecer e arena. Aqui usam em português a arena para falar de coliseus. Então, a arena, de fato, seria um coliseu, a sociedade vista como um coliseu, onde o cristão deveria levantar a bandeira dos princípios cristãos e prevalecer. Se alguém vai ter protagonismo na sociedade, deve ser o cristão em primeiro lugar, porque ele é aquele que entende que sua vida e seu envolvimento social é um chamado e não uma mera consciência social, é um chamado, e ele deve prevalecer. Então, essa ideia foi muito legal. Pensar pensar em sociedade como uma arena onde a gente de fato participa e deve prevalecer, ou devem prevalecer os princípios cristãos. Esse chamado envolve duas coisas.
Em primeiro lugar, envolve a busca pelo bem comum e envolve a construção do espírito de comunidade. O que é isso? Os puritanos, eles não compartilhavam da confiança que hoje, normalmente no século atual, muitos, de maneira geral, pensam em que estruturas governamentais devem ser aquela base ou aquele movimento primário para ajudar ou se envolver socialmente. Os puritanos não tinham essa confiança nas estruturas governamentais, até porque eles sabiam da sua decadência, eles sabiam que eram pessoas caídas, corruptas, e que pela graça de Cristo podiam ser diferentes. Agora imagina uma estrutura governamental que também é decaída, mas não tem Cristo. Onde estaria a justiça e a retidão em um povo caído? Então eles não depositavam essa confiança nas estruturas governamentais. Antes, eles faziam o quê? Eles desempenhavam esse papel crucial em se envolver de maneira individual e, junto com o que falei aqui, o espírito de comunidade, fosse de fato essa engrenagem que fizesse desenvolver ou desenrolar a sociedade buscando o bem comum, a busca pelo bem comum. Se a gente pensa nos nossos dias, cara, que distante está isso aqui? Buscar o bem comum, a sociedade ser vista como um espírito de comunidade. Vou dar um exemplo básico. Se você acha que no Brasil, que eu já ouvi tantas pessoas falarem tão mal do Brasil, falam aqui, cara, aqui pode tudo, no Brasil é campeão em tudo, corrupção, que não sei o quê. Eu sei que vocês sentem muito patriotas nisso de corrupção, porque a gente tem aqui, né, o Senado e tudo mais, então muito próximo. Mas, para vocês ficarem tranquilos, no Panamá também tem muita corrupção. Para os que não sabem, eu sou panamenho, do Panamá, e lá tem muita corrupção também. E a corrupção não está nas estruturas governamentais, está nas famílias. E também chegou até a minha própria família. Como assim? Quando começou esse ano, no Panamá, a pandemia tem afligido muito a sociedade, as estruturas sociais, e o governo do Panamá tem dado uma ajuda para os panamenhos, um bônus é que fala, aqui é auxílio emergencial, é como um bônus, né? E eles começaram a fazer essa questão no Panamá. E meu irmão, ele não é redimido, não é cristão, mais velho, ele me chama um dia, empolgado, me passa teu número de identidade. Que estranho, meu irmão me pedindo esse negócio. Aí, para quê? Não, é porque eu ouvi falar de um panamenho que está na Colômbia e apareceu lá na conta dele o dinheiro do bônus, cara. Aí tu manda para mim e a gente divide alguma coisa aqui. Eu vou lá, eu falei, meu brother, né, de coração, de verdade, esse dinheiro que eu vou tirar vai servir para uma pessoa que de fato precisa disso. Se bem é certo, sou panamenho, mas eu estou no Brasil, trabalho, não me falta nada, mas isso aí pode tirar o alimento de outra pessoa. Aí qual seria o argumento? Cara, os políticos vão roubar. Se tu deixar esse negócio aí, alguém vai roubar. Sim, mas eu não estou roubando. Então, vocês percebem como a busca pelo bem comum, ele não necessariamente é um mal que aflige as estruturas governamentais. Eles afligem o cidadão, as pessoas do dia a dia, nossas famílias, indivíduos. Então, os puritanos, eles pensavam sobre o chamado do envolvimento social. Em primeiro lugar, isso envolvia uma busca pelo bem comum. E não dependiam do Estado para fazer isso. Eles se voltavam de maneira individual através desse espírito de comunidade. Fala um pouquinho mais sobre esse espírito de comunidade. Qual seria esse resultado do espírito de comunidade? Em primeiro lugar, a sociedade então seria vista como uma rede de pessoas interdependentes. Precisa uma da outra. O que seria isso mais ou menos? É que aquele comerciante venderia o produto no preço justo, o cliente não faria algo que vocês chamam de barganhar, não é? Como é que é? Pinchinchar. Alguma coisa assim, né? Que vocês têm esse costume aqui, bastante aqui no Brasil? Tem? No Panamá tem muito. E sabiam que para os americanos esse negócio é meio errado, meio antiético, né? Na Inglaterra também? Por quê? Porque eles entendem que quando um produto é feito da melhor qualidade ou da melhor maneira, eu não tenho por que estar pinchinchando. Eu vou pagar pelo produto.
Só que Pichinchar nasceu, sinceramente, fazendo um estudo básico da ética moral brasileira ou panameia, latino-americana, de tomar vantagem das coisas. É aquele produto que não vale a pena, não é o que aparece, não é o que aparenta, mas o vendedor vai fazer qualquer estratégia para deixá-lo muito bonito. É aquele carro que não vale o dinheiro, mas ele dá um jeitinho brasileiro para deixar o carro bonitinho e pedir um dinheiro. E aí, então, o comprador fala, baixa o preço, pô. Se quer, tal. Na ética ou na concepção do espírito de comunidade, esse resultado seria que uma sociedade seria vista como uma rede de pessoas interdependentes, uma da outra. E isso envolve justiça naquilo que se faz. Reconhecimento de cada indivíduo. Não porque o médico, aqui temos no mínimo 3 médicos em potência. Não é porque os médicos são os médicos, né? E eu, professor de humanidades, sou menor do que eles. Não, claro que não. Somos iguais. Não é, Patrick? Não é, Nayara? Não é, Adassa? Por que eu falo isso? Aqui em Brasília, eu gostei dessa frase que um grande filósofo chamado Walisson, vocês conhecem o Vavá, o Walisson? É um grande filósofo contemporâneo dos nossos tempos. Ele falou que Brasília é a ilha da fantasia. E quando ele falou assim, por que a ilha da fantasia? Cara, que legal, estou morando na ilha da fantasia, eu queria descobrir o que significa isso. De fato, significa que, de fato, é uma ilha da fantasia, porque você vai para outros lugares, como Taguatinga, os preços mudam de aluguel. Cara, é incrível a ilha da fantasia. E a ilha da fantasia também envolve, de fato, a concepção das profissões em não ser igual ao outro. Vou te dar um exemplo básico. Quando você vai a um restaurante, você vê essa pessoa que é chamada de garçom chegando a você. Você pergunta o nome dele? Não estou falando para você responder, só para você pensar. Você pergunta o nome desse cidadão? Você o trata pelo nome? Ou você o trata como um uniforme? Muitos em Brasília, na Ilha da Fantasia, tratam garçons como uniformes. Ali está vindo um objeto que me serve. E ele está tão errado, porque a participação desse garçom é tão importante, igual a ele, na sociedade. São pessoas interdependentes, eu dependo do outro. Por isso, cada vez que eu vou em qualquer lugar, eu busco de coração gravar o nome desse cidadão. Normalmente sempre são Marianas, Anas, Marias. Sempre tento gravar. O Will me pergunta como é que é a minha memória. Não tenho memória nenhuma, eu me esforço mesmo para gravar os nomes. Porque eu devo entender que qualquer participação na sociedade é interdependente. Eu dependo dessa pessoa, essa pessoa depende de mim. O bem comum que eu busco beneficia o outro, mas ao mesmo tempo me beneficia também. Então não existia na cabeça dos puritanos, falo de maneira geral, a teologia deles, uma questão sobre eles serem os topes e os outros que serviam eles, ou de baixo escalão social, seriam menos do que eles. Então, o resultado de um espírito de comunidade, entender esse chamado cristão para se envolver na sociedade, resulta em ter uma sociedade ou indivíduos que se concebem como uma rede de pessoas interdependentes. Também, um resultado é a participação voluntária pela promoção do bem do todo. E essa figurinha eu escolhi de propósito aí, é uma figurinha que remete lá a Neemias, quando estavam construindo em Neemias e Esdras, tanto o muro como o templo, onde cada pessoa participava pelo bem do todo. E infelizmente um dos resultados da queda foi que corrompeu os relacionamentos em relação àquilo de buscar o bem do todo. A gente enxerga muito curto. A gente não enxerga tão longe como, de fato, Deus nos chama a enxergar. A gente enxerga muitas vezes para aqui, ou para lá embaixo, ou para aqui em cima, mas poucas vezes enxergamos além daquilo que a gente deve enxergar. Então, esse resultado do espírito de comunidade também nos leva a pensar sobre a sociedade, ou cada indivíduo tendo uma participação voluntária pela promoção do bem do todo. E, em terceiro lugar, a defesa individual e social contra o abuso. O que é isso? É, de fato, brigar por aquilo que é injusto e errado. Mas isso é chato. Vão me ver como uma pessoa chata, mas, de fato, é a ideia.
Você deve ganhar essa fama de ser um chato em sentido. Quando você vê um oprimido sendo oprimido, é correto falar isso, né? Você deve levantar a voz, de fato, por esse oprimido sendo oprimido. E você vê na faculdade, quando existe racismo, você vê no trabalho, quando existem tratos desiguais, eu devo levantar a voz contra as injustiças. E aí entra em outro tema, por causa do qual a gente, de fato, não se envolve tanto em defender o abuso, que é o temor de homens, tão famoso. Aquele medo de que me vejam como chato, aquele medo que me vejam como aquela pessoa insuportável. Calvino fez isso de forma deliberada. Ele levantava a voz nos parlamentos em Genebra para que os oprimidos recebessem oportunidades iguais. Cada ser humano que vivia na sociedade no tempo de Calvino. Então, esse espírito de comunidade concebe também a defesa individual e social contra o abuso que a gente vive. Chegamos a esse ponto aqui, que é um ponto muito importante sobre a concepção da ação social nos puritanos, que é a ação social pessoal em vez de institucional. Ela exige, essa ação social individual, ela exige uma reforma, em primeiro lugar, individual, sendo que essa reforma precede a qualquer reforma social ou maior que se estende. Então, uma sociedade que não começa por si mesma, ela não pode exigir coisas maiores na sociedade. Vou dar um exemplo básico disso. Quando eu fui de lua de mel para o Panamá, em 2016, 2015, Natália não está assistindo, então se esquecia, Natália é minha esposa, espero que não esteja assistindo, eu acho que tá, perdão amor, dezembro de 2015. Fomos para o Panamá de férias, e no Panamá é muito, muito famoso o beisebol. Como aqui é o futebol, no Panamá é o beisebol. E eu fui para fazer a proeza histórica de explicar para uma brasileira que foi rica no passado, que não tinha por que se interessar em beisebol. Quantos daqui jogaram beisebol alguma vez? Para vocês entenderem, terem uma ideia. Quem jogou beisebol aqui alguma vez? Mais ou menos é não para nós, viu, grande José? Quem jogou beisebol de fato aqui? Ninguém. Vocês jogaram bet, né? Isso não é beisebol, cara. Isso é mais cricket do que beisebol. Então, beisebol é um negócio quântico para vocês, é física quântica para vocês, certo? É algo assim do tipo, é metafísica para vocês, né? Então, eu levei Natália para um jogo de beisebol. Cara, são 9 episódios, não sei como traduzir isso em português, mas que luta explicar como funcionava isso. Mas antes disso, tivemos outra luta, que é fazer uma fila enorme. E fazendo essa fila, eu tinha em torno de 2 ou 3 anos que eu não ia para o Panamá, eu estava no seminário, e um cara ali me viu, e ficou muito feliz que me viu. E no começo eu acreditei que estava contente porque ele me viu, de fato. Só que eu percebi, logo após uns segundos, que eu estava muito próximo da bilheteria. Aí eu saquei, cara, esse cara não está feliz porque ele me viu, ele está feliz porque eu estou próximo da bilheteria, e ele vai me pedir, de fato, como chama, o furar a fila. De fato aconteceu. Tu me pode dar um lugar aí, que não sei o quê? Ou tu pode comprar para mim? Aí eu fiz de propósito. Cara, eu me abri, eu fiz mais ou menos assim, ó. Tinha a fila cheia de pessoas. Eu falei alto para que os outros me ouvissem de fato. Cara, se eu te deixar entrar na fila, eu vou me tornar igual a um político que rouba o dinheiro dos pobres, é desonesto, é corrupto, eu não posso participar disso. E entrei na fila. Eu imagino que ele ficou com muita vergonha. Até hoje eu acho que ele ficou com muita vergonha mesmo. Eu não encontrei mais ele, até porque eu estou aqui no Brasil, né? Mas vocês percebem como esse mesmo cidadão que eu, de fato, falo tantas vezes para uma reforma social, política, estrutural, não se reforma a si mesmo e busca tirar vantagem no individual. Aquela pessoa que não estava doente, o filho não estava doente e o pai faz uma cartinha para mandar, não, meu filho está doente e não está doente. Ou aquele trabalhador que mente para o trabalho de que de fato tem alguma doença, mas não está doente, quer ficar em casa porque não deu conta de terminar alguma outra coisa, ou na faculdade, ou furar, ou roubar informação intelectual do outro, seja de maneira permitida ou não permitida. Então, a reforma social, ou a ação social, ela deve começar através de uma reforma individual.
individual. Por quê? Olhem o que falou Richard Greenham, outro puritano. Ele falou o seguinte: certamente, se os homens fossem cuidadosos em se reformar a si mesmos, primeiro, e então suas próprias famílias, veriam as múltiplas bênçãos de Deus na nossa terra e sobre a igreja e a comunidade. Pois de pessoas particulares vêm famílias, de famílias cidades, de cidades províncias e de províncias regiões inteiras. A importância de a gente refletir sobre a nossa participação social como uma reforma individual, os valores do cristianismo que devem refletir as nossas ações como um todo. Na ação social pessoal, em vez de institucional, na cabeça dos puritanos, ela demanda uma caridade discriminada, que foi o que eu falei um pouco no começo. Que tem a ver com uma caridade discriminada? Tem a ver com esse pensamento. Os puritanos, eles se opunham à caridade indiscriminada. Isto é, eles insistiam que a ajuda deveria ser, de fato, genuína e apropriada à necessidade de cada pessoa. Como assim? Escutem o que falou William Perkins, um famoso puritano. Ele falou o seguinte: são eles, na maior parte, aqueles moradores de rua, a pessoa que ficou sem teto, enfim, desprovidos, uma grande parte deles, é uma frase muito forte, mas tenha um senso crítico para receber essas palavras. Ele falou assim: são a maioria deles uma geração maldita, pragas e chatos, tanto para a igreja quanto para o Estado. É a boa lei da nossa terra, acrescentou ele, agradável à lei de Deus, que ninguém deveria pedir se é capaz de trabalhar. E isso faz uma injunção ao que Paulo falou em Tessalonicenses, que aquele que não trabalha, que não quer trabalhar, que não coma. É duro, é muito duro, é bíblico. Aqui está falando não para aquela pessoa que de fato precisa uma ajuda, tanto do Estado como minha individual, mas aquela pessoa que podendo trabalhar e tendo as possibilidades para trabalhar, não quer trabalhar, essa pessoa é um mal social, é um germe. Germe fala, né? Um parásita, uma parásita, né? Uma, ou um. Uma, né? Um. Não, são mais de um, tem muitos, viu, Lucas? Muitos parásitas. Então, o pensamento dos puritanos era, de fato, fazer ou viver uma caridade discriminada, ter o juízo para destacar aquilo que, de fato, merece e precisa de ajuda. Christopher Hill, outro puritano, ele resume a atitude puritana, que já falei agora, com o seguinte: a caridade indiscriminada era uma ameaça social. Ela impedia o pobre de realizar suas responsabilidades e de procurar seriamente um emprego. E, eu acrescento, ataca e fere ao espírito de comunidade. A essa engrenagem, a essa ordem que o Senhor deixou na sua graça comum chamada sociedade. Fere isso. Então, na cabeça dos puritanos, na teologia deles, a ação social individual, ela demanda uma ação social discriminada e não indiscriminada. Qual seria então o papel? Eu vou tentar, gente, eu esqueci de falar isso no começo, esse tema é muito abrangente, o meu objetivo, como em todos os encontros, é levantar essa coisinha no coração de vocês para se interessarem sobre o tema, para discutir isso, tanto nos pequenos grupos, como conversas individuais, discipulados, essa é a ideia. Eu não vou tratar de todas as questões, porque é muito amplo esse tema. Mas eu queria trazer algumas questões práticas sobre o papel da igreja na ação social. Espero vocês possam se ligar aqui. O papel da igreja prático na ação social. Qual eu enumerei? Em primeiro lugar, e de fato, em primeiro lugar, acredito seja a mais importante. Como igreja, agora estou falando coletivo, falei já do indivíduo, agora coletivo. Em primeiro lugar, julgar entre a necessidade genuína e fraudulenta. Por quê? Tudo tiro dos princípios bíblicos e também da cabeça da teologia puritana. Eles entendiam que a igreja deveria cuidar desse julgamento aqui. Entendiam que a igreja deveria cuidar, por quê? Porque se entendia que a igreja deveria ter um juízo claro para criticar e ter um senso crítico de todas as coisas.
A própria Escritura está cheia de comandos para a gente ponderar as coisas. Quando Paulo fala nos seus escritos de que a gente deve julgar as coisas, quando a gente deve criticar as coisas, ter um senso crítico sobre as coisas, é ponderar tudo. Não necessariamente aquele versículo que para mim é tão chato, quando alguém fala esse versículo para falar para uma pessoa que não pode beber álcool. Tudo é lícito, mas não convém. Não fala esse versículo sempre? Tudo melíssimo, tudo convém, é levantar um senso crítico, não somente para o álcool, mas para todas as coisas. E isso envolve também a ação social. Como eu participo na ajuda aos afligidos, eu devo levantar um senso crítico. E a igreja, tendo recebido a mente de Cristo, como Paulo fala, deveria ter o intuito e o sentido da interpretação da realidade como Deus a vê. Lembra da oração sacerdotal de Jesus em capítulo 17 de João? Pai, a tua palavra, a verdade, santifica eles com a tua verdade. Eu entreguei isso a eles. Ou seja, o Senhor Jesus, através da sua obra, capacitou, facilitou ao crente poder interpretar a realidade como Deus a vê, porque ele tem a mente de Cristo. E ele deveria julgar as coisas. Como isso se faz na prática? Eu vou usar o próprio exemplo da nossa igreja. Aqui na nossa igreja, a gente tem um programa que se chama MAS, Ministério de Ação Social. E nós temos uma tenda que funciona aos domingos aqui. E normalmente vem muitas pessoas, inclusive aqui está o Luiz, faz parte da Ação Social, não sei se a Ana faz parte. Tem mais alguém aqui que faz parte desse ministério? A esposa de Lucas William, Mari, também faz parte. E a gente tem uma tenda e eles têm um controle de fato. Se você falar com o Luiz, ele já tem um senso muito mais agudo de qualquer um de nós em reconhecer algum malandro ou não. Não é, Luiz? Não sempre uma pessoa que vem aqui, ele vem de fato sendo nesse grupo de pessoas que precisam de verdade. E eu posso falar com autoridade disso. Uma vez veio um homem, 30, 40 anos, não sei, e pediu uma fralda para a família dele. Fizeram o cadastro, deram. Esse mesmo jovem, eu morava aqui na W3, no inframundo que eu chamo aqui atrás, morava ali atrás, e eu vi esse homem vendendo essa fralda para outra pessoa, ali perto onde eu morava. A mesma pessoa, não tinha nem minutos de ter saído daqui. Então, muitos chegam aqui com essa atitude, e é trabalho da igreja julgar isso, já que nós temos a mente de Cristo. Então, um dos métodos práticos seria esse, levantar um cadastro, acompanhar a vida da pessoa e ver como essa pessoa, de fato, pode se envolver na sociedade, que é o segundo ponto. A igreja deve, como sendo depósito da graça de Deus para abençoar a sociedade, promover empregos e autossustentabilidade. Eu uso essa palavra, não sei se é correta, às vezes o espanhol me trai, mas usei autossustentabilidade como uma forma de entregar a uma pessoa as possibilidades de se autossustentar. A nossa igreja também trabalha nesse sentido. Buscamos, de fato, ser o primeiro propósito do Ministério de Ação Social, é dar as ferramentas para uma pessoa poder criar riqueza, poder crescer, poder se autossustentar. Não necessariamente ajudar indiscriminadamente, como eu já falei antigamente. E por último, que seria o bem maior que a gente deveria buscar como igreja, é buscar uma alta qualidade na sociedade. E isso entra muito no tema do conformismo. A gente não deve se conformar. A gente sempre, de fato, deve ter sede por isso. Sede de que Cristo, o seu senhorio, a sua graça na nossa vida, possa, de fato, afetar a sociedade em todas as áreas da vida. Esse deve ser, em terceiro lugar, parte do papel da igreja na ação social. Por último, a base teológica, para ir terminando, tenho 10 minutos ou 5 para terminar, a base teológica para a ação social. E por fim, a gente vai abrir a Bíblia, muito bom. Tudo que eu falei, se vocês têm participado aí das cartas de Paulo, bebe dos princípios que Paulo fala sobre ajudar as outras pessoas. Ok, abram aí a Bíblia em Amós 5:25, por favor. Amós 5:25. Perdoe-me, 5:24, eu coloquei lá errado, perdão, é 5:24. Já acharam? Eu vou ler aqui.
Fala assim, em vez disso, eu vou explicar em vez de quê. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Em vez disso, o quê? Está no versículo 21. Diz assim, eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e oferta de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias de suas liras. Em vez disso, ele pede aqui que o juízo, ou seja, a retidão, em outras versões, e a justiça, elas devem fazer o quê? Como as águas, elas devem correr como um rio perene. É o que Amós está falando aqui. Vou explicar o que significa isso. Qual a base teológica para a ação social? Gravem essas duas palavras: retidão e justiça. Sem retidão e justiça, a ação social não pode trabalhar. Por quê? Porque a justiça e a retidão, elas arremetem ou apontam para algo importantíssimo, fundamental nas Escrituras, que é conceber, ter convencimento, convicção de que o outro é uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Ela carrega em si a imagem de Deus. O que significa isso? Vejam só. João Calvino disse que a assistência social tem o seu fundamento na imagem de Deus. Ele assevera que o pecado, ele arranhou e ofuscou a imagem de Deus. Todavia, também ele afirma que a queda não anulou completamente a imagem de Deus no homem. Devido à imagem de Deus presente em todos os seres humanos, justifica-se a ação social destinada a cristãos e a descrentes. Na verdade, a imagem de Deus preconiza o dever de se fazer o bem a todos os homens indistintamente. Ainda que o homem não seja merecedor, a imagem de Deus garante que todos os seres humanos estão em pé de igualdade. É a imagem de Deus a centralidade de eu poder me mexer nessa questão da ação social. Se eu conceber uma pessoa como não sendo imagem e semelhança de Deus, o meu caminho vai estar totalmente errado, porque se a minha estrutura ou a centralidade não estiver correta, as minhas motivações não vão ser corretas, os meus destinos não vão ser corretos. Então, a justiça e a retidão, quando Amós fala aqui, o Senhor falando, ele aponta a um povo, Amós está falando para um povo que pervertia o juízo nos tribunais, um povo que tinha naquela época era diferente as anoches, as suas, coisas. Eram comunidades, moravam em comunidades, onde pobres estavam muito mais próximos um do outro, muito mais próximos mesmo. E tinha uma família bebendo um monte de coisas finas e uma pessoa morrendo de fome aí do lado. Na época que Amós pregou aqui, ou profetizou, o Reino do Norte, que foi o lugar onde ele profetizou, vivia uma das épocas melhores da existência do Reino do Norte, fartura, eles cuidavam bem das terras, faziam um bom trabalho fora, porém, o mandato espiritual, o relacionamento com Deus estava corrompido, e o mandato social, isto é, com o próximo e as famílias, estava completamente deturpado. E eis aqui onde ele escreve essa questão, para que a justiça e a retidão, ela permaneçam como um ribeiro que sempre corra água, ou seja, tinha muitos ribeiros que secavam, mas para Deus a justiça e a retidão nunca tinha que acabar, sempre deveria ser achada a justiça e a retidão correndo aí. Em segundo lugar, a base teológica para a ação social a gente encontra no senhorio de Cristo. Busquem comigo, por favor, Efésios 1:22. O que quer dizer isso de senhorio de Cristo? Normalmente, talvez você foi ensinado que o senhorio de Cristo é não somente ver o Senhor como Salvador, mas também como Senhor, e de fato isso é correto, mas abrange muito mais do que ver o Senhor como o Senhor. O senhorio de Cristo, vamos ler aqui Efésios 1:22, veja o que fala. Fala assim: e sujeitou, ou seja, Deus Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, pés, cabeça, de duas dimensões, toda a dimensão. Para quê?
para ser, como falei, cabeça sobre todas as coisas. Então o Senhor o deu à igreja, que privilégio, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Esse senhorio de Cristo arremete a que não existe, como falou Abraham Kuyper, nenhum centímetro cúbico no universo que não lhe pertença a Jesus Cristo. Então, a ação social pertence a quem? Ao Estado? Não. Pertence a Cristo. Todo o movimento do ser humano na Terra, Cristo deve estar envolvido nisso. Portanto, o chamado aqui, a base teológica para a ação social é que Cristo quer que, de fato, o seu senhorio se faça presente na ajuda aos oprimidos, na ajuda daqueles que estão aflitos. Não necessariamente pobres, eu falo também pobreza em todos os sentidos, intelectual, material. Por que tipo de pobreza? O senhorio de Cristo é uma base teológica para a gente agir corretamente na ação social. E por último, o mandato social. O que quer dizer? Essa questão de mandato cultural, social, espiritual, se você ainda não leu um pouco sobre o calvinismo, é uma ideia que Calvino desenvolve antes de Kuyper, que foi um dos que elaborou muito das ideias de Calvino, e mandato social tem muito a ver com a questão de como eu me relaciono com minha família e meu próximo. Como eu já falei, esse povo aqui estava certinho no mandato cultural. Eles cuidavam bem das posses que tinham, isto é, cultivar a terra, a estrutura que o Senhor deixou. Eles se destacavam nisso, prosperaram nisso. Porém, o mandato espiritual e social estava péssimo. E eu queria dar alguns exemplos aqui sobre isso. Abra comigo em Amós, de novo, capítulo 2, 6 e 7. Fala assim, Amós capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Fala assim: assim diz o Senhor, profetizando para Judá: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Até aí. Veja o que acontecia. Toda a estrutura jurídica que julgava as coisas estava corrompida. Por exemplo, a Analice foi vítima de um roubo, roubaram as sandálias dela, Hadassah roubou porque gostou, e depois a Analice vai se queixar com o juiz, que é o João Vitor, e vai falar o seguinte, Hadassah fala: eu vou te dar um negocinho aqui, um par de sandálias havaianas, tá bom? E tu dá o juízo para mim. E aí o juízo dele era o seguinte: Analice, em primeiro lugar, teu pé não se dá bem com essa sandália, tá bom? Está muito gordinho. Vou dar a Hadassah mais fino. Fique tranquila. E aí o oprimido ia para casa com esse tipo de juízo. Por quê? Por um par de sandálias. Os pobres eram oprimidos demais nessa época de Amós. Vejam esse exemplo último que eu vou dar aqui. Terrível. Capítulo 4, versículo 1. Olhe o adjetivo que Amós usa para se referir às damas, às donzelas, às senhoras de casa. Olhe, ouça esta palavra: vacas de Bazã. Vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. Imagina um pastor chegar aqui um dia e falar: você é vaca. Pare de buscar só o bem próprio. Pare de pensar só no seu estômago, vaca. Ele usou vaca. Problemão dele depois, né? Imaginaram? Mas não era necessariamente remeter à figura da vaca ser uma questão de uma anatomia expandida. Não. Era de fato a que não pensava em nada além do seu estômago. A vaca vive de fato para comer erva. Viram a vida da vaca? É comer erva. O tempo todo. Se não, dorme, come erva de novo. Só pensa em comer para o seu estômago. As mulheres aqui só pensavam nelas mesmas. Enquanto tinha uma pessoa sofrendo aqui do lado, não era sensível nem o mínimo. Vou dizer, vou compartilhar um pouquinho. Em vez disso, falava o quê? Marido, venha, por favor, traga mais coisa para eu enaltecer, exaltar o meu ego aqui, aquilo que eu preciso, traga mais, por favor.
Quantas vezes a gente passa por lugares, nem um pouquinho de sensibilidade passa no nosso coração, pelo menos um clamorzinho ao Senhor para pedir um refrigério a essa pessoa. De passar e dar um prato de comida para alguém. Planejar e passar e dar um prato de comida para alguém. Compartilhar o Evangelho. Chamá-lo para alguma estrutura que possa cuidar disso, dar oportunidade para essa pessoa entrar na engrenagem da ordem da sociedade. Essas mulheres aqui não praticavam isso. Eu quero passar um vídeo para terminar, rapidão, em 4 minutos, 3 minutos, se vocês me dão uma chance, que vai explicar muito bem isso aqui. Eu queria que prestassem muita atenção nesse vídeo. Os que estão dormindo, não durmam nesse vídeo, tá bom? Vocês podem ter dormido o tempo todo, mas não durmam nesse vídeo. Esse vídeo vai resumir bastante o que eu falei sobre a imagem de Deus no homem e a justiça e a retidão como base da ação social. Preste atenção. Não vai ter áudio, né, Luquinhas? Não vai ter áudio? Não presta. Sério? E esse lá, se tu arrumar aí, tem áudio? É só entrar no YouTube e colocar Bible Project Justice. Tem como fazer? Não, claro, eu vou falar. Não tem problema. É só entrar Bible Project Justice. Só isso. Ele já vai achar, tá bom? Gente, eu queria terminar com esse vídeo, mas antes, queria que vocês fomentassem esse tipo de... Perdão, muito perto, né? Vocês fomentassem esse tipo de conversas no seu meio, tá bom? Eu quero confessar meu pecado, de fato, não me sinto um praticante pleno disso. Por exemplo, a correria da vida, família, não sei o quê, me faz pensar pouco nessas coisas. Eu deveria pensar muito mais nisso. Quando eu era um solteiro, me lembro muito bem, eu sempre ia para a faculdade de bicicleta, eram em torno de uns 5 quilômetros da minha casa de bicicleta. E sempre de manhã, eu ia 6 e pouco da manhã para a faculdade, para chegar às 7 horas lá, e tinha um senhorzinho cego que ficava pedindo ajuda. E eu sempre sentava com ele para tomar café com ele. Minha mãe fazia o café em casa, e eu levava o meu café e tomava café com ele, compartilhava sempre. E era muito interessante que, quando eu chegava, ele já me esperava, né, para tomar café junto. Era um senhor cego, do interior, não sabia ler, obviamente não podia ler, né? Quer dizer que ele não tinha intelecto, né? Era um cego que não podia ler. Já uma pessoa falou isso na televisão, vocês se lembram, sabem quem foi? Aquela comentadora de esportes, uma loira, falou isso, né? Para uma pessoa, estava entrevistando um cara que não podia ver. E falou, você não sabe ler, né? Falou assim, eu acabei de fazer essa mesma coisa. Muito bem, ele não sabia ler porque era cego, obviamente, quer dizer que ele não tinha intelecto, não era estudado, isso que queria dizer. E eu sempre sentava com ele. Um dia, depois de tanto tempo passar por aí, ele nunca mais foi. Ele morava em um lugar muito escondido na floresta panamenha. E eu não tinha mais oportunidade de vê-lo. Mas isso me fez pensar como hoje, de fato, não pratico mais isso como antes. Ele era um caso único da minha cidade. Único. Quando eu cheguei aqui no Brasil, era tanto morador de rua que eu fiquei escandalizado. E eu cheguei em BH, imaginem. Se vocês já foram em BH, ali na rodoviária de BH, é The Walking Dead. Literalmente, cara, é assustador. Na minha cidade tinha 1, 2. E era um monte. E eu queria muito pedir ao Senhor, de fato, restaure em mim cada vez mais esse espírito de comunidade e ação individual em busca do oprimido e do aflito. Muito bem, esse vídeo vai nos ajudar a entender melhor isso. Tem um tempinho aqui para terminar. Pode colocar. Eu dou play? If you were a praying mantis, it would be socially acceptable to devour your mate. And if you're a honey badger, you have no regard for other animals. You don't care. If you're a panda with twins, it's normal to abandon one to take care of the other. But if humans do any of these things, we would call it wrong, unfair, or unjust. Yeah, why is that? Why do humans care so much about justice? Well, the Bible has a fascinating response to that question. On page 1, humans are set apart from all other creatures as the image of God. Yeah, God's representatives who rule the world by his definition of good and evil. And this identity, it's the bedrock of the Bible's view of justice. All humans are equal before God and have the right to be treated with dignity and fairness no matter who you are. And that would be nice if we all did that. But
we know how the world really works. And the Bible addresses that too. It shows how we are constantly redefining good and evil to our own advantage at the expense of others. Yeah, self-preservation. And the weaker someone is, the easier it is to take advantage of them. And so in the biblical story, we see this happening on a personal level, but also in families, and then in communities, and in whole civilizations that create injustice, especially towards the vulnerable. But the story doesn't end there. Out of this whole mess, God chose a man named Abraham to start a new kind of family. Specifically, Abraham was to teach his family to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Yeah, doing righteousness, that's a Bible word I don't really use, but what comes to mind is being a good person. But what does that even mean, being good? The biblical Hebrew word for righteousness is tzedakah, and it's more specific. It's an ethical standard that refers to right relationships between people. It's about treating others as the image of God. With the God-given dignity they deserve. And this word justice, it's the Hebrew word mishpat. It can refer to retributive justice. Like if I steal something, I pay the consequences. Exactly. Yet most often in the Bible, mishpat refers to restorative justice. It means going a step further, actually seeking out vulnerable people who are being taken advantage of and helping them. Yeah, some people call this charity. But mishpat involves way more. It means taking steps to advocate for the vulnerable and changing social structures to prevent injustice. So justice and righteousness are about a radical, selfless way of life. Yeah, and you find this idea all over the Bible. Like here, in the book of Proverbs, what does it mean to bring about just righteousness? Open your mouth for those who can't speak for themselves. And what do these words mean for the prophets, like Jeremiah? Rescue the disadvantaged, and don't tolerate oppression or violence against the immigrant, the orphan, and the widow. And like here, look in the book of Psalms. The Lord God upholds justice for the oppressed, gives food to the hungry, and sets the prisoner free. But he thwarts the way of the wicked. Whoa, he thwarts the wicked? Yeah, in Hebrew, the word wicked is rasha. It means guilty or in the wrong. It refers to someone who mistreats another human, ignoring their dignity as an image of God. So justice and righteousness is a big deal to God. Yes, it's what Abraham's family, the Israelites, were to be all about. They ended up as immigrant slaves being oppressed unjustly in Egypt. And so God confronted Egypt's evil, declaring them to be rasha, guilty of injustice. And so he rescued Israel. But the tragic irony of the Old Testament story is that these redeemed people went on to commit the same acts of injustice against the vulnerable. And so God sent prophets who declared Israel guilty. But they weren't the only ones. There's injustice everywhere. Yeah, some people actively perpetrate injustice. Others receive benefits or privileges from unjust social structures they take for granted. And sadly, history has shown that when the oppressed gain power, they often become oppressors themselves. So we all participate in injustice, actively or passively, even unintentionally. We're all the guilty ones. And so this is the surprising message of the biblical story. God's response to humanity's legacy of injustice is to give us a gift, the life of Jesus. He did righteousness and justice, and yet he died on behalf of the guilty. But then God declared Jesus to be the righteous one when he rose from the dead. And so now Jesus offers his life to the guilty so that they too can be declared righteous before God, not because of anything they've done, but because of what Jesus did for them. The earliest followers of Jesus experienced this righteousness from God, not just as a new status, but as a power that changed their lives and compelled them to act in surprising new ways. Yeah, if God declared someone righteous when they didn't deserve it, the only reasonable response is to go and seek righteousness and justice for others. This is a radical way of life, and it's not always convenient or easy. It's courageously making other people's problems my problems. This is what Jesus meant by loving your neighbor as yourself. It's about a lifetime commitment fueled by the words of the ancient prophet Micah. God has told you, humans, what is good, and what the Lord requires of you is to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Show de bola, show de bola.
Podia ter colocado isso aí eu não falar, né? Melhor. Muito bom. Então, queria finalizar com o que de fato Miqueias 6:8 falou, né? O Senhor tem lhe mostrado o que é bom e o que Ele tem pedido de você, né? Fazer justiça, amar a misericórdia. Perdão. Eu não tinha acabado, né? Perdão. Fazer justiça, amar a misericórdia e caminhar de maneira humilde diante de Deus. Então, a gente é capacitado e fomos, de fato, objetos da misericórdia de Deus para agir com justiça e retidão no nosso meio. Que a nossa ação social, partindo pelo individualismo, ou seja, cada um de nós, não esperar e confiar toda a ação social no Estado, ele se torna uma marca firme da gente como igreja. E que busquemos também levantar a voz quando o Estado, que tem as ferramentas para isso, não faz. É importante fazê-lo também. Então, é um equilíbrio, é um grande desafio, mas acredito que pela graça a gente possa viver assim. Como eu falei, a minha intenção é levantar essa flame, como é essa isca, flama, né? Esse negócio no coração de vocês, para que vocês comecem a estudar mais sobre o assunto e vejam como agir de maneira correta. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, obrigado por ter imputado justiça e retidão em mim, meus irmãos aqui, quando nós éramos culpados. De fato, Senhor, muito obrigado mesmo, que isso se estende até nesse preciso momento agora, eu falando aqui em pé, meus irmãos aqui sentados, que essa mesma graça e bondade que o Senhor demonstrou para conosco seja uma marca nossa, na nossa vida, no dia a dia, que a gente viva nessa sociedade, participando, Senhor, buscando o bem comum para abençoar outras pessoas, que nossa participação no trabalho seja vista como um todo, Senhor, glorificar seu nome, e isso de fato traz bênção para a sociedade. Mas também esses pequenos atos individuais, Senhor, que sejam visíveis nas nossas vidas. Nossa sabedoria como igreja também para administrar os bens de maneira correta e poder oferecer os caminhos certos e corretos para os desprovidos crescerem, Senhor, melhorarem sua vida também. Nos ajude, Senhor. Pedimos isso de coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, antes de terminar, o Kennedy, que é um dos líderes aqui dos jovens, está de aniversário hoje. Certamente ele não está assistindo, ele está comendo algum churrasco, ele não convidou o nosso. Brincadeira, mas se ele estiver assistindo aqui, talvez ele assista pelo menos essa parte aqui no final, né? Deus abençoe muito a vida, Kennedy, viu? Não sei qual câmera aqui é, mas a gente vai fazer um barulhinho aqui básico, não vamos cantar parabéns, vamos fazer um barulhinho básico, tá bom? 1, 2, 3... Não foi minha culpa, viu, Kennedy? O barulhinho é tipo, Kennedy, viva Kennedy, alguma coisa assim, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Uhul, viva Kennedy! Ou não falaram viva Kennedy? Vamos falar viva Kennedy, vai. 1, 2, 3. Viva Kennedy! Mais ou menos, cara. Justiça e retidão, pô. Vamos lá. 1, 2, 3. Viva Kennedy. 1, 2, 3. Viva Kennedy! Deus abençoe Kennedy. Aí onde você estiver, Deus abençoe todo mundo aqui. Gente, muito bom estar com vocês. Até a próxima. Beijão, tá bom? Tchau, tchau.